A Amazônia é muito mais do que um amontoado de árvores. É um universo vivo cheio de segredos, criaturas inacreditáveis e mistérios que desafiam a ciência há séculos. Número 1. A cobra gigante da Amazônia. Durante uma expedição pela floresta amazônica, um explorador se deparou com algo que o deixou completamente em choque. Uma cobra colossal enrolada em um galho de árvore. O animal era tão enorme que sua cauda alcançava outras árvores próximas, formando uma cena digna de um filme de fantasia. O homem, sem acreditar no que via, ficou observando por alguns minutos, impressionado com o tamanho absurdo daquela criatura. Por sorte, a serpente parecia tranquila, permitindo que ele permanecesse por perto sem perigo. Se aquele gigante não fosse tão pacífico, talvez o fim dessa história tivesse sido bem diferente. Número 2. O dragão escorregadio. Em uma tentativa de registrar criaturas misteriosas, um aventureiro instalou câmeras em uma área remota da floresta. Depois de alguns dias, uma das gravações revelou algo que ninguém esperava: uma cobra com aparência de dragão. Seu rosto lembrava o de um réptil mitológico, com um corpo rosado e escamas reluzentes que refletiam a luz do sol. Ao vê-la deslizando entre as rochas, o homem ficou convencido de que tinha encontrado uma espécie rara e talvez ainda não identificada, uma criatura que pode estar à beira da extinção e escondida do mundo por séculos. Número 3. O retorno do mamute. Durante uma expedição fotográfica, um fotógrafo de vida selvagem se deparou com uma cena que parecia saída da Idade do Gelo. Entre as árvores, ele viu um pequeno elefante coberto por uma densa camada de pelos, muito semelhante a um mamute lanoso. O animal comia folhas tranquilamente, como se tivesse acabado de sair de um túnel do tempo. O fotógrafo observou em silêncio, sem acreditar no que via. Depois, voltou para casa ainda intrigado. Se não era um verdadeiro mamute, talvez fosse o resultado de experimentos científicos tentando trazer de volta espécies extintas, um indício de que o passado pode estar se tornando presente. Número 4. O acrobata das folhas. No quintal de casa, um homem notou algo se mexendo entre folhas secas. Ao se aproximar, percebeu que era uma criatura minúscula, idêntica a uma folha viva, que girava e se contorcia como uma acrobata em miniatura. Ele registrou tudo em vídeo e compartilhou nas redes, e em poucos minutos o conteúdo viralizou. Uns diziam que era um alienígena, outros apostavam em uma nova espécie ainda não descoberta. O fato é que essa pequena criatura deixou o mundo inteiro intrigado, e provou que até o menor ser da natureza pode roubar a cena. Número 5. A lenda amazônica. Um turista visitava a Amazônia em busca de aventuras, mas até o fim da viagem não havia visto nada fora do comum. No entanto, ao se preparar para ir embora, algo o fez mudar de ideia. Ele avistou uma anaconda gigante atravessando o rio em direção à mata. O réptil media cerca de 15 metros e causou um verdadeiro pânico no local. O turista filmou tudo à distância e publicou o vídeo, que rapidamente se espalhou pela internet. Enquanto alguns acreditavam se tratar da lendária anaconda monstro da floresta, outros achavam que poderia ser a serpente mais velha ainda viva na região. Número 6. O guardião da floresta. Um grupo de amigos atravessava um trecho isolado da mata durante a noite quando ouviu sons estranhos vindos do meio das árvores. A maioria das pessoas teria corrido dali, mas eles decidiram investigar. De repente, uma criatura magra e de aparência assustadora surgiu, como se quisesse expulsá-los. Mesmo assim, os amigos permaneceram firmes. O ser ficou os observando por alguns instantes e então, sem aviso, desapareceu completamente entre as sombras da floresta e nunca mais foi visto. Desde então, os moradores da região o chamam de Guardião da Mata. Número 7. O monstro misterioso. Nas profundezas da selva, exploradores registraram um enorme ser peludo se movendo lentamente entre as árvores. À primeira vista, lembrava um urso, mas seu tamanho e forma não coincidiam com nenhuma espécie conhecida. A criatura parecia ferida, arrastando a parte traseira do corpo enquanto buscava abrigo, talvez fugindo de predadores. Muitos acreditam que poderia ser um animal desconhecido da ciência, sobrevivente de tempos antigos. O vídeo despertou dezenas de teorias online, e até hoje ninguém conseguiu identificar com certeza qual seria esse estranho monstro. Número 8. O Homem Bestial. Caçadores que buscavam cervos nas profundezas da floresta se depararam com uma criatura assustadora. Tinha chifres como os de um touro, garras afiadas e um corpo coberto de pelos grossos.
O ser erguia-se sobre as patas traseiras, lembrando uma mistura entre homem e fera. Os povos indígenas da região afirmam já tê-lo encontrado diversas vezes e o chamam de El Hombre Bestia, o homem bestial. Segundo eles, esse ser é o protetor das florestas e só aparece quando sente que seu território está sendo ameaçado. Número 9. O pequeno ser da fazenda. Um fazendeiro encontrou algo bizarro em sua propriedade. Uma criatura minúscula, com o corpo coberto de pelos, mas com traços que lembravam um bebê recém-nascido. Sem saber o que pensar, ele gravou tudo e publicou nas redes sociais. As imagens deixaram a internet dividida. Alguns acreditavam que se tratava de uma espécie mutante. Outros achavam que era apenas um animal deformado. Ninguém conseguiu identificar exatamente o que era aquele ser. Mas uma coisa é certa: o mistério ainda intriga muita gente. Número 10. A lenda da ilha. Durante uma pescaria em uma região isolada, um grupo de homens se deparou com um crocodilo gigantesco, medindo cerca de 7,5 metros. O animal parecia ter engolido algo enorme, o que deixava sua barriga visivelmente inchada. Os pescadores, assustados com o tamanho descomunal da criatura, preferiram não se aproximar e apenas filmaram o momento. O vídeo, que rapidamente circulou nas redes, gerou diversas teorias. Alguns disseram que o crocodilo havia engolido outro animal, enquanto outros acreditavam que poderia ter devorado algo ainda mais assustador. Número 11. O segredo da Amazônia. Um grupo de amigos navegava pelo rio Amazonas quando percebeu algo estranho próximo às margens. Ao se aproximarem, ficaram completamente chocados. Viram um peixe com a cabeça idêntica à de um elefante, com tromba e tudo. E o mais bizarro, nadando como se fosse normal. Eles observaram a criatura de perto por alguns minutos e logo imaginaram que talvez se tratasse de alguma experiência científica feita na região. A cena era tão surreal que preferiram sair dali rapidamente, deixando o estranho peixe para trás. Ainda assim, ficaram com a sensação de que, se tivessem procurado um pouco mais, poderiam ter descoberto algo ainda mais misterioso. Número 12. A criatura adormecida. Um vídeo que circula na internet mostra uma figura deitada no chão, encolhida como um feto. O detalhe que mais chama a atenção é o rosto. Possui feições humanas, mas o corpo é coberto por pelos, como o de um animal. Enquanto muitos acreditam que seja apenas uma pessoa fantasiada tentando enganar o público, alguns indígenas afirmam que se trata do lendário Nagual, um ser mítico que pode mudar de forma e assumir aparência humana. O vídeo divide opiniões, mas quem acredita nas lendas da floresta garante: o Nagual está apenas dormindo e pode acordar a qualquer momento. Número 13. O inseto alienígena. Quando as pessoas ainda comentavam sobre um verme alienígena encontrado na Amazônia, outro vídeo bizarro apareceu. Uma criatura completamente transparente, com o corpo iluminado por uma luz amarela que pulsava como eletricidade. Os internautas apelidaram o ser de inseto alienígena, já que nada parecido havia sido registrado antes. Especialistas que analisaram as imagens ficaram sem resposta. Nenhum deles conseguiu identificar a espécie. Seria um ser bioluminescente vindo das profundezas da floresta? Ou algo realmente fora deste mundo? Número 14. A criatura aquática transparente. Durante uma pescaria comum, um homem teve uma surpresa inacreditável. Ao puxar a linha, percebeu que havia fisgado uma criatura translúcida, com corpo de peixe e garras de lagarto. Dentro do corpo transparente, era possível ver pequenas estruturas que lembravam pernas de centopeia se movendo. O pescador ficou completamente surpreso e registrou tudo. Até hoje, ninguém conseguiu identificar de qual espécie se trata. Um verdadeiro mistério das águas amazônicas. Número 15. A captura do lagostim gigante. O famoso explorador Jeremy Wade e sua equipe partiram para uma região remota da Amazônia em busca de um lagostim gigante e acabaram encontrando algo realmente impressionante. Ao mergulharem nas águas escuras, conseguiram capturar um exemplar gigantesco com as próprias mãos. O animal media cerca de 21 centímetros e pesava bem mais do que o normal para a espécie. Eles implantaram um microchip para acompanhar o crescimento e, em seguida, devolveram o lagostim ao seu habitat. A descoberta foi essencial para alertar sobre o risco de extinção desses crustáceos raros que habitam os rios da floresta. Número 16. O criptídeo amazônico. Enquanto explorava a floresta amazônica,
um aventureiro se deparou com algo realmente perturbador. Caído de cabeça para baixo no chão, havia um pequeno ser de aparência estranha, de corpo frágil e pele pálida. O homem rapidamente pegou o celular e começou a gravar, convencido de ter encontrado um verdadeiro criptídeo, uma criatura mítica nunca antes registrada. Observando o vídeo, muita gente também acreditou que se tratava de algo sobrenatural. Parecia um jovem skinwalker, ou algum tipo de híbrido entre humano e animal. O mais inquietante era o fato de parecer sem vida, como se tivesse sido deixado ali de propósito. Número 17. A criatura enterrada. Enquanto recolhia lixo em uma praia, um homem fez uma descoberta inesperada. Ao cavar um pouco na areia, acreditando ter encontrado apenas um pedaço de plástico, percebeu que aquilo se movia. Era uma criatura de aparência totalmente bizarra. Corpo semelhante a um besouro gigante, mas com tentáculos longos e flexíveis, parecidos com os de um polvo. A cena deixou todos perplexos. Será que esses seres vivem escondidos entre nós? A Amazônia e suas margens parecem guardar muito mais do que imaginamos. Número 18. O peixe pré-histórico. Em um vídeo impressionante, podemos ver um dos predadores mais antigos e temidos da América do Norte, o peixe jacaré da Flórida. Apesar de ser a menor espécie de seu grupo, o exemplar filmado era enorme e caçava em poças cheias de peixinhos, lagostins e sapos, devorando tudo com rapidez. Sua boca lembra a de um jacaré e é capaz de prender a presa em segundos. O corpo, coberto por escamas que parecem uma armadura medieval, brilha sob a água. É por isso que essa espécie é considerada um verdadeiro fóssil vivo, uma lembrança viva de uma era pré-histórica que ainda sobrevive entre nós. Número 19. O artefato misterioso. Durante uma expedição por uma floresta remota, um explorador encontrou algo que parecia saído de um filme de ficção científica. Um crânio verde esmeralda, com dentes, cavidades oculares e inscrições estranhas talhadas sobre sua superfície. O objeto tinha um formato alongado, quase alienígena, e parecia emitir um brilho sutil. Muitos acreditam que o artefato poderia pertencer a uma antiga civilização oculta da selva, ou talvez a criaturas selvagens que evitam o contato com humanos. Seja o que for, a descoberta levanta mais perguntas do que respostas. Número 20. O gigante dos cogumelos. Um homem explorava uma parte isolada da mata quando se deparou com um cogumelo descomunal. O fungo tinha vários centímetros de largura e quase 18 centímetros de altura. Um tamanho inacreditável para algo tão simples. Ele registrou o achado e ficou maravilhado. Já se ouviram relatos de cogumelos grandes ou venenosos, mas nada comparável a esse. Muitos acreditam que esse tipo de vegetação seja um vestígio do período pré-diluviano, uma era em que até as formas de vida mais simples atingiam proporções gigantescas. Número 21. As criaturas celestiais. Um fotógrafo se aventurou em uma floresta desconhecida para registrar a vida selvagem, mas acabou captando algo que ninguém jamais tinha visto. Diante de sua câmera, surgiram pequenas criaturas de aparência angelical, como filhotes de cabra, porém com um toque sombrio. O mais intrigante era o fato de não possuírem traços faciais, sem olhos, sem boca, sem nada que mostrasse como poderiam se alimentar ou sobreviver. As imagens deixaram o público dividido entre o encanto e o medo. Muitos acreditam que, mais cedo ou mais tarde, os cientistas descobrirão o paradeiro dessas criaturas e revelarão que elas pertencem a uma espécie até agora desconhecida pela ciência. Número 22. O gigante do rio. Um pescador experiente decidiu que desta vez só voltaria do rio Amazonas depois de capturar o maior peixe de sua vida. Ele ficou por dias tentando sem sucesso, até que algo puxou sua linha com uma força colossal. Após uma longa luta, ele finalmente conseguiu trazer à tona um bagre gigante, tão enorme quanto assustador. No início, pensou em soltar a vara e fugir, mas a curiosidade falou mais alto. Com muito esforço, conseguiu puxar o peixe até o barco. O tamanho da criatura o deixou em choque. Era um verdadeiro monstro das profundezas. E sim, ele conseguiu registrar a façanha antes de soltá-lo novamente. Número 23. Cavando encrenca. Durante uma caminhada pela floresta, um homem ouviu sons estranhos vindos de uma encosta. Movido pela curiosidade, decidiu se aproximar e se deparou com um pangolim, aquele pequeno mamífero coberto por escamas duras que se alimenta de formigas e cupins.
Mas o comportamento do animal era incomum. Ele cavava não o chão, mas uma parede de terra firme, como se procurasse algo escondido dentro dela. O explorador observou por alguns segundos assustado, e logo foi embora. Até hoje ninguém conseguiu explicar por que o pangolim estava escavando daquele jeito, e o mistério permanece. Número 24. O gigante petrificado. Um grupo de turistas caminhava pela floresta quando algo incomum chamou a atenção de um deles. Entre as folhas e pedras, havia o corpo fossilizado de uma serpente gigantesca, tão realista que parecia estar viva. O formato do corpo, o tamanho e os detalhes impressionantes faziam parecer que o animal tinha sido transformado em pedra de um dia para o outro. A cena levantou inúmeras teorias. Teria sido uma cobra pré-histórica fossilizada ali há milênios? Ou um vestígio de criaturas que existiram antes da história conhecida? Seja qual for a resposta, aquela visão fez todos acreditarem que a Amazônia ainda guarda segredos do passado. Número 25. A centopeia gigante. As florestas são o lar dos maiores mistérios da natureza. E esse encontro é uma prova disso. Um homem passeava com seu cachorro quando, de repente, avistou uma centopeia enorme cruzando o caminho. O inseto era tão grande que, por um instante, ele achou que estivesse vendo errado. Apesar de assustadora, a criatura não mostrou agressividade e apenas seguiu lentamente seu trajeto. O homem, surpreso, permaneceu observando até que ela sumisse entre as folhas. Muitos se perguntam se seres assim realmente pertencem ao nosso mundo, ou se vêm de lugares que a ciência ainda não conseguiu explorar. Número 26. O segredo da coruja. Você já imaginou uma coruja com asas tão grandes quanto as de uma águia? Pois foi exatamente isso que um caçador afirmou ter visto nos arredores da floresta. Segundo ele, o animal estava pousado sobre um tronco, cobrindo-o completamente com suas asas imensas. A cena o deixou paralisado por alguns segundos. Muitos acreditam que as corujas gigantes têm ligação com antigas divindades gregas e seriam mensageiras de sabedoria, ou de presságios sombrios. Talvez essa tenha vindo de um tempo distante, reaparecendo apenas para lembrar que o passado ainda vive entre nós. Número 27. O fantasma do rio. Em uma pequena vila da Indonésia, moradores começaram a relatar o avistamento de uma estranha criatura nas margens do rio. Com o tempo, o medo cresceu tanto que ninguém mais ousava se aproximar da água. Decididos a desvendar o mistério, um grupo de amigos se armou com lanternas e varas e entrou na mata à noite. Assim que chegaram perto do rio, a criatura apareceu. Um ser sem rosto, com corpo escuro e uma longa cauda que se movia lentamente. Eles tentaram cercá-lo, mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, o ser mergulhou e desapareceu, sem deixar rastro. Até hoje, dizem que o fantasma do rio ainda vaga por ali, esperando a próxima lua cheia. Número 28. A aranha rara. À primeira vista, parecia um personagem de filme de fantasia, mas a verdade era ainda mais fascinante. A criatura colorida e minúscula que viralizou nas redes nada mais era do que uma aranha-pavão, espécie nativa da Austrália conhecida por suas cores vibrantes e sua dança de acasalamento extravagante. Apesar da aparência exótica, ela mede apenas alguns milímetros e é totalmente inofensiva para os humanos. Então, se algum dia você se deparar com uma dessas, não se assuste. Aproveite o privilégio de ver de perto uma das joias vivas mais impressionantes do reino animal. Número 29. A criatura não identificada. Em uma pequena cidade do México, moradores perceberam que durante a madrugada, veículos de uma agência secreta estavam entrando e saindo da floresta. Um homem curioso decidiu segui-los discretamente e acabou presenciando algo perturbador. Os agentes haviam encontrado uma criatura que parecia não pertencer a este mundo. Corpo disforme, sem rosto e movimentos lentos, quase artificiais. Ele filmou de longe e com medo deixou o local. O vídeo viralizou, mas o governo nunca confirmou nada. Teriam eles descoberto uma forma de vida desconhecida e tentado esconder a verdade? Número 30. O mistério marítimo. Durante um passeio de barco, um pescador observou algo boiando próximo à superfície. No início, parecia um pássaro com asas abertas sobre a água, mas ao se aproximar, ele notou que a criatura tinha uma textura gelatinosa e manchas irregulares. Intrigado, ele filmou tudo e publicou na internet, pedindo ajuda para identificar o animal. Especialistas confirmaram que não era nada sobrenatural, mas sim um aplísia, também conhecido como lebre do mar.
Mesmo sendo uma criatura comum dos oceanos, o jeito como ela se movia e refletia a luz dava a impressão de estar diante de algo de outro mundo. Número 31. A caçada de lagostins. Caçar lagostins costuma ser uma tarefa difícil, mas um pescador engenhoso teve uma ideia brilhante. Ele amarrou uma isca simples em uma linha e a jogou em um trecho raso do rio. Em poucos minutos, dezenas de lagostins começaram a sair da água, atraídos pelo cheiro da comida. A cena parecia assustadora à primeira vista, com as criaturas emergindo lentamente, parecendo algo de outro mundo. Mas, na verdade, era apenas uma armadilha inteligente. No fim, o pescador conseguiu encher baldes inteiros, provando que, às vezes, um pouco de criatividade vale mais do que qualquer equipamento caro. Número 32. O deslizante assustador. Durante uma expedição pela Amazônia, um explorador viveu um momento de puro susto. Em meio à água turva, ele avistou uma enorme serpente com um volume incomum no corpo, como se tivesse engolido algo gigantesco. Com cautela, o homem se aproximou o suficiente para tirar algumas fotos e percebeu que o animal, embora não fosse venenoso, era um piton africano, conhecido por esmagar suas presas com extrema força. Sem querer arriscar, ele se afastou rapidamente e deixou a cobra tranquila para digerir sua refeição misteriosa. Às vezes, o melhor é admirar a natureza de longe e deixá-la seguir seu curso. Número 33. Os visitantes de pé. Durante um passeio pela floresta, um turista notou algo estranho à distância. Silhuetas humanoides imóveis perto da margem de um lago. Curioso, ele se aproximou e ficou sem palavras. As figuras pareciam seres alienígenas, altos e magros, conversando entre si. De repente, todos se abaixaram ao mesmo tempo e começaram a se mover de maneira esquisita, quase rastejando. O homem filmou a cena por alguns segundos antes de sair apressado, com medo de ser visto. A gravação viralizou e até hoje ninguém sabe ao certo o que eram aquelas criaturas. Visitantes de outro mundo ou apenas um truque da mente. Número 34. O gigante salamandra. Durante um mergulho em águas profundas, um explorador capturou imagens de uma criatura extremamente rara. Uma salamandra gigante chinesa. Ela estava imóvel, descansando no fundo do rio, sem demonstrar qualquer sinal de medo. Essa espécie é considerada criticamente ameaçada de extinção e quase nunca é vista em seu habitat natural. Seu corpo, cheio de manchas escuras e pele espessa, faz dela um verdadeiro fóssil vivo. Registrar esse momento foi um privilégio. Uma janela para uma era em que criaturas como essa dominavam os rios da Terra. Número 35. O raro kiwi. Enquanto explorava as florestas da Nova Zelândia, um observador da vida selvagem teve a sorte de registrar um dos pássaros mais raros do planeta, o kiwi de Haast. Diferente dos outros kiwis, esse é ainda mais raro e vive em áreas quase inacessíveis. Com seu corpo pequeno, penas acinzentadas e total incapacidade de voar, ele parecia saído de outro tempo. O observador ficou fascinado, ciente de que estava diante de um tesouro vivo. Algumas dessas aparições podem ser apenas ilusões, outras talvez tenham explicações científicas, mas há também aquelas que permanecem sem resposta. E é justamente isso que torna a floresta tão fascinante. Então, conte aí nos comentários. Qual dessas criaturas você acha que realmente existe? E qual delas te deixou mais intrigado? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!